Olá! Nesse vídeo vamos falar sobre o nosso projeto integrador e sua aplicação a partir do tema Educação Infantil, o brincar na construção socioafetiva da criança. Entre os 2 e 3 anos, as crianças dão um salto incrível no desenvolvimento. Elas começam a explorar o mundo por meio de brincadeiras, imitações e descobertas. Porém, nessa fase, a criança ainda tem poucas referências para a socialização e, quando contrariada, pode ter dificuldades para controlar suas emoções. Como ajudar esses pequenos a reconhecerem seus sentimentos e conviverem melhor em grupo? Esse foi o ponto de partida do nosso projeto, desenvolvido em uma escola pública de Caçapava, no estado de São Paulo. Na primeira visita à instituição, foi realizada uma entrevista com a professora de sala e foram identificadas 2 problemáticas. A primeira foi a autorregulação emocional, pois as crianças ainda não sabem lidar bem com as frustrações. E a segunda foi o conflito das interações, porque havia muitas brigas durante as brincadeiras e as atividades em grupo. Como transformar esses desafios em oportunidades de aprendizado? Por meio de pesquisas, identificamos que as crianças aprendem através de brinquedos e brincadeiras, porque essas atividades são ferramentas naturais e eficazes para o desenvolvimento cognitivo, emocional, social e motor. Assim, foi possível concluir que o brinquedo desenvolvido deveria ajudar as crianças a reconhecer as emoções, além de envolvê-las em uma atividade colaborativa que desenvolvesse confiança, respeito mútuo e a satisfação de trabalhar em equipe. Feito com materiais simples e reciclados, o brinquedo Colheita das Emoções foi criado para ajudar as crianças a identificar os sentimentos através de fantoches expressivos, classificar as emoções com caixas coloridas e objetos simbólicos e também a trabalhar em equipe em uma dinâmica colaborativa. Tudo foi pensado para ser acessível: EVA, papelão, cola e objetos do cotidiano. O custo, quase zero. Prova de que a educação criativa não depende de grandes recursos. O brinquedo é composto por 7 fantoches de EVA colorido, 6 caixas pequenas coloridas e uma caixa grande contendo objetos diversos dentro. Como dito anteriormente, o nosso trabalho foi realizado numa escola de educação infantil localizada no município de Caçapava, no interior do estado de São Paulo, com uma turma de maternal com criança de 2 a 3 anos. A atividade foi dividida em 3 etapas principais. A primeira foi a contação de história, para introduzir as emoções de forma mais divertida. Na segunda, tivemos a roda de conversa, que foi para poder conversar um pouquinho melhor sobre essas emoções. Na terceira, tivemos a brincadeira colaborativa, para as crianças trabalharem juntas, para poder colher as emoções e resolver desafios em equipe. A história contada foi uma adaptação do livro O Monstro das Cores, onde conta que um monstro está confuso com as suas emoções misturadas e que precisa de ajuda para separá-las e colocá-las no lugar correto. Cada cor representa uma emoção. O amarelo a alegria, o azul a tristeza, o verde a calma, vermelho a raiva, rosa o amor e o preto o medo. Durante a contação de história, as crianças permaneceram muito atentas e participativas, apontando e se expressando com gestos e expressões faciais. A cada emoção, elas demonstraram reconhecer e entendê-las. Notamos que os dos fantoches coloridos foram excelentes para ajudá-los a simbolizar e referenciar cada emoção, além de causar espanto, alegria e excitação ao ver alguns deles. Por se tratar de crianças pequenas e haver 2 crianças atípicas em sala, foi feita uma narração de forma adaptada e interativa. A seguir, foi feita uma roda de conversa para reforçar a compreensão da história e estimular a expressão e interação das crianças. Neste momento, as crianças se aproximaram espontaneamente das caixas com os fantoches, demonstrando com gestos, sons e expressões faciais as emoções correspondentes a eles. Por meio das expressões corporais e faciais e pelas falas das crianças, notamos que elas compreendem o que são as emoções e como reagem e se expressam a cada uma delas. Após identificar que eles reconheciam as emoções e faziam referência às cores, começamos a brincadeira. Primeiro fizemos uma fila com as crianças no meio da sala. Em uma ponta colocamos a caixa grande com todos os objetos coloridos e no outro canto colocamos as caixas coloridas uma do lado da outra. A primeira criança precisava pegar o objeto da caixa grande e passar o objeto para o amigo do lado até chegar na última criança e esse objeto ser colocado na caixa de cor correspondente.
Ao observar as crianças, o grupo analisou a importância delas utilizarem um brinquedo de forma natural e divertida. Assim, após a terceira vez que passaram o objeto e depositaram na caixa, foi liberado para que as crianças utilizassem o brinquedo com autonomia. Nesse momento, as crianças se alegraram e demonstraram destreza ao pegar a maior quantidade possível de objetos e, com agilidade, distribuíram nas cores correspondentes, demonstrando satisfação em esvaziar o mais rápido possível a caixa grande. Percebemos que nesse momento elas criaram o objetivo de serem rápidas e não de fazerem relação da cor e emoção, mas somente na separação de objetos por cor. Sendo assim, identificamos que para o brinquedo ter resultado satisfatório e ser assimilado com uma separação de emoções, é necessário que as crianças repitam as atividades em fila algumas vezes mais, e que durante a brincadeira, o adulto responsável possa reforçar a relação entre a cor e a emoção, pois as crianças compreendem melhor por meio de repetição. Ao analisar esse comportamento, o grupo concluiu que as crianças se divertiram e compreenderam a satisfação do trabalho em equipe. Mas apesar de não estar previsto no planejamento esse método de uso do brinquedo, ele também atingiu o objetivo proposto, visto que as crianças se divertiram e se respeitaram durante a distribuição dos materiais. Ao utilizarmos brinquedos usados na atividade, tivemos alguns conflitos, como o caso de duas crianças que se recusaram a devolvê-los, exigindo a intervenção da professora para negociar a troca. Embora um dos objetivos não tenha sido totalmente alcançado, a interação positiva proporcionou às crianças experiências importantes de socialização, enfrentamento de frustração e regulação emocional. Como conclusão, observou-se que os objetos menos atraentes visualmente, como bolinhas ou bloquinhos padronizados, seriam mais adequados para minimizar a distração e manter o foco durante a atividade.